Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar do Brasil, que é destaque na Copa do Catar. E por lá ele é mais do que hexacampeão. Vou comentar dos preços dos combustíveis que aos poucos começam a subir. Vamos comentar da colheita do trigo lá no Paraná, que está perto do fim. Vamos falar do biodiesel, que deve passar de 14% para 15% a mistura ao diesel. E eu vou conversar com João Paulo Vilela Guimarães. Ele é gerente de produtos NPK da Nutrien para a América Latina e nós vamos conversar sobre o mercado brasileiro de fertilizante exclusivo que é produzido com matéria-prima renovável UP Alga. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o Brasil, que é destaque na Copa do Catar. E por lá, o Brasil é mais do que hexacampeão. O Brasil, único pentacampeão mundial de futebol, é destaque também na exportação de 5 commodities. Assim que os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, no dia 22 de abril de 1500, logo perceberam a nossa vocação para o agro. E na carta de Pero Vaz de Caminha, que foi endereçada ao rei de Portugal, Dom Manuel, estava escrito: nesta terra em si plantando tudo dá. Mas o próprio Brasil levou séculos para desenvolver a sua vocação agrícola. Só a partir da década de 1970 começou a investir de fato em pesquisa e conhecimento para deixar a condição de importador de alimentos e se tornar potência mundial na agropecuária. Segundo o chefe da Embrapa Territorial, um dos grandes responsáveis por essa evolução foi Alisson Paulinelli, um dos idealizadores da Embrapa, o qual eu tive o privilégio de trabalhar junto. Ele teve a brilhante ideia de mandar jovens pesquisadores brasileiros recém-formados para os 4 cantos do mundo para que estudassem o que existisse de conhecimento ao redor do planeta Terra e trouxessem esse conhecimento aqui para o Brasil. Mas não para aplicá-lo como era feito naqueles outros países, mas para que pudesse gerar novos conhecimentos aqui, focados numa agricultura tropical. Se no futebol somos hoje o único país 5 vezes campeão do mundo, no agro temos também 5 commodities campeãs de exportação, que juntas renderam quase 60 bilhões de dólares para o Brasil no ano passado. No ano passado, as exportações brasileiras registraram um recorde de 280 bilhões de dólares com o agro, representando 43% desse total, com mais de 120 bilhões de dólares e garantindo assim, mais uma vez, o superávit na balança comercial brasileira. E agora vamos comentar sobre a colheita de trigo no Paraná, que está perto do fim. A colheita de trigo no Brasil continua avançando e já ultrapassa os 70% da área destinada ao cereal, com destaque para o Paraná, um dos principais estados produtores e onde os trabalhos de campo estão na reta final. Pesquisadores do CPEA ressaltam, contudo, que as divergências entre a qualidade do trigo dos Estados Unidos disponibilizados no mercado spot vem resultando em queda nos valores ao produtor e em alta no mercado atacadista. Conforme dados do CPEA no geral, a liquidez está maior no Rio Grande do Sul, que vem ofertando um trigo de melhor qualidade nesta temporada. Colaboradores do CPEA também informaram que está chegando trigo do Paraguai no Paraná. E agora vamos comentar dos preços dos combustíveis, que aos pouquinhos vão subindo. Os preços do etanol hidratado subiram 8,75% nos postos de combustíveis do Brasil
isso em novembro, ante o mês de outubro. Segundo pesquisa divulgada agora nessa semana pela Valicar, enquanto a gasolina avançou 1,78%, segundo a Valicar. O biocombustível, o etanol, ele foi vendido nas bombas a um preço médio de R$ 3,88 o litro, entre o dia 1º e 28 de novembro, contra R$ 3,57 no mês anterior. Já a gasolina comum foi comercializada a R$ 5,25, ante R$ 5,15 em outubro. Apenas 5 dos 26 estados registraram queda no preço do combustível fóssil, que é a gasolina. Amazonas caiu 2,28%, Amapá caiu 0,6%, Espírito Santo queda de 0,3%, Roraima queda de 0,03% e Paraíba queda de 0,02%. O maior aumento nos preços da gasolina, o maior aumento ocorreu no Paraná, 7,38%, depois veio Goiás com 5,4% e Santa Catarina com 4,2% de aumento. A pesquisa também constatou que só está mais vantajoso abastecer com etanol lá no Mato Grosso, no qual o valor equivaleu a 68% do preço da gasolina, e na Paraíba, com 70%. Para que o uso do etanol compense financeiramente o uso do biocombustível, o valor do litro deve ser igual ou inferior a 70% da gasolina. A pesquisa se baseou em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados pela Valicar, em todos os estados do Brasil. E agora vamos falar um pouquinho sobre biodiesel, que deve passar de 14% para 15% a mistura ao diesel. Esse aumento da mistura de biodiesel ao diesel, se retomadas as proporções de 14% para janeiro e 15% a partir de março, acrescentaria 4 milhões de toneladas de farelo de soja à produção brasileira em 2023, que totalizaria 43 milhões de toneladas. Pelo menos é o que afirmou a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Se o B10, o diesel B10, for mantido, este volume deve ficar em 10 milhões, segundo a ABIOV, citando dados apresentados no seminário da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, isso lá em Brasília. Na semana passada, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNP, ele decidiu manter a atual mistura de 10% de biodiesel no primeiro trimestre do ano que vem, contrariando as expectativas dos produtores, que esperavam um aumento do mandato. Como o biodiesel é produzido a partir de esmagamento da soja, ele beneficia indiretamente a produção de carnes, uma vez que um maior processamento gera mais farelo de soja, matéria-prima da ração para aves e suínos. A retomada da mistura do biodiesel em 2023 também pode incrementar a produção de óleo de soja em mais de 1 milhão de toneladas, chegando a 11,3 milhões de toneladas. Os dados fazem parte do boletim logístico mensal da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, e mostram que o volume de soja escoado pelos portos do Arco Norte atingiu 37,7% do total nacional. Isso de janeiro a outubro, em comparação com 32,6% em igual período de 2021, representando o maior volume entre os portos brasileiros. O Porto de Santos, no litoral paulista, ele movimentou 33,6% da oferta nacional da oleaginosa entre janeiro e outubro, ante 27,2% em igual período do ano passado. Paranaguá, no Paraná, escoou 12,8% das exportações, ante 14,2% do exercício anterior, enquanto o Porto de Rio Grande expediu 6,5%, em comparação com 14,6% do exercício passado.
a origem das cargas para exportação em outubro ocorreu prioritariamente nos estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. E de acordo com o estudo da Conab, para o milho, os portos da região Arco Norte apresentaram, no acumulado até outubro, 45,5% da movimentação nacional, ante 48% no mesmo período do ano passado. Na sequência, aparece o Porto de Santos, escoando no mesmo período 35% da movimentação total, ante 39% do exercício anterior, enquanto pelo Porto de Paranaguá foram registrados 12,4% dos volumes embarcados, em comparação com 5,5% em igual período do ano passado. E agora Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de fertilizantes. Confira. Olá a todos que nos acompanham, eu sou o Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Venho trazer para vocês aqui um pouco da situação dos fertilizantes no Brasil, o que a gente está vendo. Bom, a ANDA soltou aí em novembro o seu relatório sobre a entrega de fertilizantes, referente ainda a agosto, mas a gente já pode tirar algumas conclusões disso. O que a gente viu foi que o início, né, das guerras ali da Rússia contra a Ucrânia acabou impactando diretamente no mercado de fertilizantes, onde a gente viu aí um estímulo para a produção e também para a importação dos fertilizantes aqui no Brasil. Porém, a alta, né, do custo aí do fertilizante acabou desestimulando o consumo por parte do produtor. Produtor que tentou se adequar a esse novo cenário, buscando novas formas e uma forma mais racional de uso de fertilizantes. Isso mudou um pouco o que a gente estava vendo em relação ao uso aqui no Brasil. Já pegando aí com os dados do relatório da ANDA, né, no período de agosto de 2022, 642,5 mil toneladas de fertilizantes foi, né, a produção nacional. Foi uma queda de quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Porém, entre janeiro e agosto de 2022, houve um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período de 2021, onde foram produzidas, até o momento, 4,6 milhões de toneladas, até o momento, segundo o relatório. Já pegando aí para os principais estados onde está acontecendo essa entrega, né, vem o Mato Grosso como o maior volume de fertilizantes já entregues, representando quase 25% do volume total do Brasil, 24,4%, entre janeiro e agosto, né? Já pegando aí em sequência o Paraná e o Goiás na sequência com 11,3% e 10,9% respectivamente. Já para o cenário internacional, a gente precisa, né, entender até onde vai chegar a relação dos conflitos aí russo-ucranianos, onde a demanda por fertilizantes segue baixa, principalmente porque a Ucrânia é um dos maiores produtores aí de grãos do mundo e segue tendo esse desestímulo na produção. Ainda pegando nas compras de Brasil, Índia, que são os principais compradores sazonais aí, ainda segue fraca essa demanda no mercado, onde a gente espera que no próximo ano das produções, por mais que a safra seja um recorde aí, estipulado pela Conab aproximadamente 313 milhões de toneladas de grãos produzidos, a utilização de fertilizantes seja menor. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar do período de transição que vai viabilizar essa mudança da quantidade de biodiesel ao diesel. E também vamos falar sobre um tema interessante, que é um fertilizante diferente. Nós voltamos já, é um minutinho só. De segunda a sexta, 3 da tarde.
Casos de família. Quer desconto? Quer preço baixo? Quer pagamento facilitado? Então vem pra Mega Liquidação Zema e aproveite! Refrigerador 240 litros Electrolux por 15 de 236,90 no Carnê. Estofado reclinável Jandaia só 15 de 123 no Carnê. Pneu Forcium por 469 à vista. Compre também pelo site e retire em uma de nossas lojas. Mega Liquidação Zema! Pra você, por você. Tem kit promoção nas lojas Xerife Oficial. 3 polos só R$ 99,99. E tem mais. 4 camisetas apenas R$ 99,99. Corra e aproveite. Eu falei, tem kit mais barato nas lojas Xerife Oficial. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, Dedicação. irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início não. Precisou? É Safra! Poliana está nas garras do cobra. O desespero toma conta de todos. A gente precisa chamar a polícia. A gente precisa manter a calma, Luísa. Otto pensa que encontrou a solução. Alô, Tânia? Eu tô precisando da sua ajuda. Tânia acha que engana. Seu cartão realmente caiu aqui. Ah, eu falei pra você, eu sabia. Cadê meu cartão? Geraldinho roubou. E nesse jogo de quem sabe mais, Roger pode se dar mal. O que é que você vai fazer com o cartão do Roger? Eu preciso entregar pra polícia. Parece que o Roger tá em algum local mais afastado da cidade. Só pode ser o cativeiro da Poliana, isso eu tenho certeza. Parece um tio Roger. Ele não faria isso comigo. Não faria. Hoje, 20h30 da noite. Poliana Moça. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928 4020. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o Conselho Nacional de Política Energética, que decidiu adotar um período de transição para viabilizar o teor de 15% de biodiesel ao óleo diesel B, a partir do dia 1º de abril do próximo ano. Assim foi mantido o atual percentual da mistura de 10% até 31 de março de 2023, previsto na resolução do CNPE número 25 do ano passado. A decisão ela foi deliberada em reunião realizada em Brasília, pelo menos é o que informou o ministro de Minas e Energia. Dessa forma, a partir de abril, poderá vigorar o teor previsto na resolução CNPE número 16 de 29 de outubro de 2018, que dispõe sobre a evolução da adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel, caso não haja nova manifestação do Conselho. Adicionalmente, foi ressaltado que a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final admite qualquer rota tecnológica de produção. E agora eu vou conversar com João Paulo Vilela Guimarães. O João Paulo, ele é gerente de produtos NPK da Nutrien para a América Latina. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar do mercado brasileiro de fertilizante exclusivo, produzido com matéria-prima renovável Up Alga, que possui componente inovador, produzido à base de algas mais sustentável com tecnologia diferenciada. João Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, que é esse tipo de fertilizante. Tá tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem, graças a Deus. Espero que você também, todos os nossos ouvintes aí. Queria primeiro começar agradecendo o convite. Para mim, eu acho que é um grande prazer, uma grande honra estar aqui hoje com você e participando do seu programa, que é um programa de grande relevância e grande importância aí para o nosso meio do agronegócio. Muito bem. João, me diga uma coisa, me dá assim uma visão rapidinha, o que é a Nutrien? O que a Nutrien faz?
Legal, Antônio. A Nutrien hoje é uma empresa muito focada no varejo, tá? Então, hoje a gente está localizado em diversos pontos do Brasil, em diversas localidades, para atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Então, temos várias frentes de atuação, desde a área de fertilizantes, sementes, defensivos, nutricionais, serviços agronômicos, serviços financeiros, para atender da melhor maneira os nossos clientes. Ótimo. E agora vocês estão, vamos dizer assim, numa linha de fertilizantes com um produto, uma matéria-prima renovável, que é o Up Alga. O que é isso aí? Qual é a diferença desse produto em relação aos produtos convencionais? Legal, Antônio. Deixa eu te comentar um pouco, antes de eu entrar direto no Up Alga, falar um pouco da estratégia da Nutrien como um todo, que está muito ligada com a estratégia de fertilizantes. Hoje, na nossa estratégia, a gente tem o nosso cliente no centro da estratégia. Então, a gente sempre tenta entender os anseios, as dores e as dificuldades dos nossos clientes para, assim, trazermos as melhores soluções, os melhores produtos para cada um dos clientes com seus respectivos cultivos. E não é diferente na área de fertilizantes. Então, dentro da nossa estratégia, a gente tem um pilar de adição de valor. Nesse pilar, a gente tem uma linha de produtos especiais de fertilizantes, seja através de recobrimentos dos grânulos ou matérias-primas especiais, que é o caso do Up Alga, que é a nossa última inovação. Toda a nossa família de fertilizantes especiais estão sobre o guarda-chuva da linha Up, e a linha Up Alga é a nossa nova inovação que trouxemos para o mercado esse ano. Bom, então vamos dizer assim, para quem está nos acompanhando entender. Eu tenho um fertilizante NPK, correto? Nitrogênio, fósforo, potássio. E esse nitrogênio, fósforo, potássio, com tecnologia da Nutrien, ele vem com essa tecnologia Up Alga. Agora, na verdade, o que é esse Up Alga? O que isso faz? Vamos lá. Perfeito. O Up Alga é uma parceria entre a Nutrien e uma empresa chamada Oceana. Então, vocês fizeram essa parceria entre a Nutrien e a... Ok. Oceana, isso. Eles nos fornecem essa alga marinha Litotamium. A gente faz uma mistura desse produto granulado com os nossos fertilizantes minerais. Então, hoje a gente tem mais de 30 diferentes formulações dentro da família da Up Alga, contendo o Litotamium. O que seria o Litotamium? É uma alga marinha composta de cálcio e magnésio, com uma alta concentração de cálcio e magnésio, 34% de cálcio e 3% de magnésio, além de outros compostos minerais e orgânicos. A gente usa na formulação desde 100 quilos até 500 quilos do Litotamium, nessas mais de 30 formulações hoje disponíveis para os nossos clientes. Bom, então vamos dizer, esse novo componente desse fertilizante que a Nutrien disponibiliza, ele é um fertilizante, vamos dizer assim, bem superior ao fertilizante convencional, correto? Perfeito. Eu vou comentar um pouco o que a gente tem feito nesses últimos 2 anos. Foram 2 anos de estudos e ensaios a campo, nas mais diversas localidades, nos mais diversos cultivos. Hoje a gente foca o Up Alga em cultivos como soja, milho, algodão, café, citros, cana e HFs como batata e tomate. E a gente tem resultados de incrementos de produtividade que vão desde 5% até 20% a mais de produtividade. E é uma tecnologia altamente sustentável. Eu acho que hoje a gente vê clientes buscando cada vez mais. Então, quando se trata dessa extração da alga, é uma extração 100% sustentável. Ela é retirada no estado do Maranhão. A gente só retira as algas sedimentadas e ela acompanha todos os órgãos, aí, todas as exigências ambientais de órgãos nacionais e internacionais, como o IBD, USDA, IBAMA e o MAPA. João Paulo, quando eu vou fazer o meu plantio de soja, de milho, seja lá do que for, vamos pegar o exemplo de soja. Suponhamos que eu tenha que colocar, em condições normais, um exemplo só para tentar entender, 100 quilos de NPK por hectare. Um exemplo, tá? Se eu utilizar a linha Up Alga da Nutrien, eu vou colocar os mesmos 100 quilos ou vou colocar menos?
Ótimo ponto. Hoje a gente trabalha com recomendações muito similar, tá, da linha Up Alga com relação aos convencionais. Só que mas as principais diferenças do Up Alga com relação ao convencional, que essa alga marinha, igual eu já mencionei, além das altas concentrações de cálcio e magnésio, ela tem diversos outros efeitos. Um dos principais efeitos era que ela potencializa a eficiência dos fertilizantes minerais, principalmente os fosfatados. Entre os outros efeitos comparados aos fertilizantes convencionais, ela beneficia muito a germinação e estande de planta, melhora os enraizamentos, tem um efeito bioestimulante e, consequentemente, gera um maior ganho de produtividade para os mais diversos cultivos. Então, esses são os principais diferenciais entre o Up Alga e uma linha de fertilizante mineral convencional. A gente sabe que já vem de muito tempo a utilização de algas, não só na base de fertilizantes, como também de alimentação de animais, né? Que está sendo aí, já tem muita gente utilizando isso. E a gente sabe que dá resultado positivo. No caso do fertilizantes, como você falou que essa Up Alga, ela já tem assim uma base maior de cálcio e magnésio, parece que dá uma ideia que já vem incorporado o próprio calcário. É claro que não é na mesma quantidade, mas chega a dar assim um toque de calcário junto com o fertilizante, né? Perfeito. O cálcio e o magnésio realmente são componentes importantíssimos do calcário. E, além disso, igual eu havia mencionado, além do cálcio e magnésio presente aí no litotâmio, ele tem nutrientes minerais e orgânicos que fazem outros diversos benefícios aí para os mais diversos cultivos, principalmente focado no enraizamento, como eu havia mencionado. E o enraizamento é algo fundamental para qualquer planta, principalmente agora que a gente vive uma situação climática não muito favorável. E quanto maior o enraizamento, muito maior é a quantidade de água e nutrientes que a planta vai buscar. E só para a gente finalizar, João, o custo-benefício compensa? Com certeza. Hoje a gente fez todas essas análises que eu mencionei desses 2 anos de estudo. A gente, além dos resultados agronômicos, do lado a lado ali comparando o convencional com o Up Alga, a gente fez diversas análises de custo. Então, o retorno para o produtor aí dos mais diversos cultivos, devido a esse incremento de produtividade, acaba valendo muito a pena. Então, realmente é uma tecnologia aí que veio para ficar, com um apelo e o viés de sustentabilidade e principalmente focado em várias necessidades e demandas do agricultor e gerando maior produtividade e rentabilidade para os agricultores. Isso é muito importante. Bom, eu conversei com João Paulo Vilela Guimarães, gerente de produtos NPK da Nutrien para a América Latina, e nós falamos aí de uma nova tecnologia de fertilizantes, que é o fertilizante, vamos dizer, o NPK, acrescido de uma matéria-prima renovável, que é a Up Alga. João Paulo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito obrigado mesmo. Parabéns aí pelo trabalho e as nossas portas aqui do programa estarão sempre abertas para vocês aí da Nutrien. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima, eu que agradeço, muito obrigado e muito prazer estar aqui com você. Valeu, obrigado, João. Tchau, tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, primeiro impacto, continuação.